Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gustavo Leão. Eu tenho formação na área de letras. Entrei na faculdade de letras. Para começo de conversa, eu estudei minha vida toda do ensino da quarta série em diante. Eu estudei em escola pública. Eu estudei no CEPA e depois eu fiz vestibular. Na época era PSS, hoje em dia não tem mais, hoje em dia é o Enem. E em 2006 eu entrei na faculdade de letras, concluí no ano de 2009 a graduação, e em 2010 já fui aprovado para a seleção do mestrado. Fiz o mestrado dura 2 anos, e assim que terminou eu fiz a prova para a seleção do doutorado, que dura 4 anos. Em 2012 eu comecei o curso de doutorado, o qual eu concluí recentemente, no ano passado, quando eu defendi a tese, né, tese de doutorado em estudos literários. Na faculdade de letras a gente tem 2 caminhos a seguir, né? A gente pode seguir basicamente pelo caminho da linguística ou pelo caminho da literatura, dos estudos literários. Eu optei pelos estudos literários. Eu soube disso desde o primeiro semestre na faculdade. Na linguística a gente estuda mais a língua no seu uso cotidiano. Não é só gramática. Gramática é só uma parte, mas a gente estuda também todas as variações linguísticas, a todas as formas possíveis da língua. A linguística se importa com isso. Nos estudos literários a gente estuda as concepções de literatura, a gente estuda os textos literários, sim, que são o mais importante, mas a gente estuda aquilo que fundamenta os textos literários, que são as teorias. A gente pega desde da Grécia Antiga até os tempos atuais, né? E foi por esse caminho que eu segui durante a minha graduação, durante o meu mestrado, meu doutorado. E amanhã eu recebi o convite para conversar com vocês, né, e com quem mais vier amanhã, para conversar sobre literatura mesmo. E eu preparei um material, uma coletânea de textos, tanto literários quanto teóricos, para a gente fundamentar nossa conversa. Eu queria na verdade, provocar uma inquietação em vocês, né? Queria que a gente saísse daqui depois da nossa conversa amanhã. E já estou fazendo o convite para vocês virem amanhã. A palestra, o tema da palestra é literatura e história. Então eu vou procurar conversar sobre a relação entre o texto literário e o texto histórico, né? Qual o tipo de relação que cada texto, né, o texto literário e o texto histórico, estabelecem com a realidade. E esse debate é um debate muito antigo na literatura, é um debate que está presente desde a Grécia Antiga, desde Aristóteles. E eu vou começar a partir disso, né, e vou procurar galgar esse percurso para que a gente consiga fundamentar bem nosso debate. Queria que vocês saíssem pelo menos com uma pulga atrás da orelha a respeito do que é o texto literário, de como se lê o texto literário. Eu não sei como é que está sendo a experiência de vocês com a literatura, se vocês gostam, se vocês acham chata. A maioria das pessoas que eu conheço, né, na minha experiência escolar, achava a literatura muito chato, porque eram textos difíceis, escritos em outras épocas, né, que não são a nossa, obviamente, e a gente era obrigado a ler. A gente era obrigado a ler para fazer vestibular, porque caía na prova e tinha que tirar 10, enfim. Tudo menos a própria apreciação do texto. Então eu queria que a gente saísse pelo menos com essa nova impressão do texto literário, que é um texto que a gente lê para provocar o prazer da fruição mesmo, o prazer da leitura, não como obrigação. E, obviamente, para isso a gente vai ter que entender também o que é que há de específico no texto literário, né? Aquilo que faz com que o texto literário seja diferente dos outros tipos de texto, principalmente do texto histórico.
Porque o texto histórico ele tem um compromisso com a realidade, e o texto literário não tem esse compromisso, mas a gente vai discutir sobre isso amanhã. Então, eu conto com a presença de vocês, podem convidar, né, quem vocês quiserem para vir também. Acho que vai ser um momento muito interessante, e eu espero sim que faça diferença na formação de vocês, em alguns aspectos, né, em relação à leitura e em relação à leitura do texto literário. Obrigado. A gente aproveita para convidar o Gustavo a conhecer depois o Gerarte, porque eles leem na escola, cada turma já está com um tema, um texto literário para ler, para fazer trabalhos em cima desse texto, né? Como ele disse, às vezes a leitura parece chata porque é de um tempo antigo, mas quando a gente começa a aprofundar e a fazer as relações, como é a proposta do Gerarte, né? De trazer aquela literatura para os nossos dias. As nossas angústias já foram vividas por outras pessoas também, nossas alegrias. E quando a gente começa a estabelecer esses elos, essas pontes, as coisas começam a ficar mais claras, as coisas começam a ficar também mais interessantes. Então, vai ser uma oportunidade interessante para vocês também de interagirem com o Gustavo para entender como faz esse trabalho, né, essa passagem, essa leitura, e também levar para o trabalho que vocês vão apresentar. Né? O Gerarte é uma experiência de sucesso, porque já está no 7º. É o projeto antigo da escola que já está no 7º ano. Então, isso vai repercutir bem junto a gente, junto à comunidade também, transformando vocês em bons leitores e, consequentemente, bons escritores. Além disso, numa parceria com a Fligraça, eu e a professora Amara vamos montar para o restante do ano oficinas de leituras na biblioteca, oficinas de produção de texto, caminhando um pouco para o texto literário, para despertar ou para aprimorar em quem já despertou o texto literário. Então, para a gente escrever, conhecer nossos autores, nossos compositores, porque a música é, antes de tudo, também poesia, né? Então, a gente vai ter esse trabalho em parceria com a biblioteca. Então, futuramente vocês vão receber o material, aí a gente já começa a conversar sobre isso lá na escola. Então, são essas as propostas que a gente tem quando abre um debate desse nível, né, Gustavo?